semana 4 do nosso plano de ensino tutorado, PET 2, segundo bimestre, terceiro ano. Nós estamos mergulhando em várias filosofias. Começamos com a filosofia grega, depois sendo influenciado o ceticismo pela filosofia oriental, depois vimos filosofia da arte e agora a filosofia africana. Então, é um aspecto diferente dentro da temática universalidade dos valores. O ensino da filosofia africana, nós podemos questionar e perceber por que tanto nós só ouvimos falar, mesmo que a gente sabe que a filosofia grega é a base do nosso pensamento ocidental, mas isso não impediria da gente estar mergulhando, bebendo em outras fontes que são outras filosofias. Esse PET nós temos a graça de perceber que foi falado da filosofia oriental e agora nessa semana a gente vai refletir um pouco da filosofia africana. Semana que vem nós vamos pegar uma das filosofias africanas, Ubuntu, e mergulhar um pouco mais. A filosofia de matriz ocidental também foi considerada durante muito tempo a única filosofia existente. Foi considerada como modelo universal de pensamento filosófico. Dois conceitos que aparecem quando a gente reflete isso nessa semana é eurocentrismo e etnocentrismo. Então, nós temos aí em comum centrismo, que está no centro, só que tem um ismo, né? Quando há um exagero, uma permanência no estilo, aquilo aí está no centro. A Europa, o pensamento europeu está no centro. Um tipo de ética, uma etnia apenas no centro. Qual a etnia? A europeia. Hoje, se a gente pensar, está no litense também, norte-americano, junto com o pensamento europeu, os padrões sociais em vários tipos, tanto de pesquisa, capitalismo, padrões de beleza, padrões tecnológicos. Isso tem, com certeza, o seu investimento, mas a gente tem que pensar na história humana e história medieval, principalmente essa passagem para a história moderna. Para cá, nós tivemos um período de colonização muito, muito contundente e de muitas polêmicas. Toda a riqueza que se tem foi adquirido por várias colonizações. E nós temos aí, para refletir sobre essa temática, a lei que aparece recentemente. Se a gente for olhar recentemente, quando a gente percebe na história do Brasil a dificuldade que tem para se abrir para novos povos, nesse sentido de formação, de escolarização. Então, em 2003, tem a lei 10.679, que essa lei dispõe que a história e a cultura afro-brasileira e africana deve compor o currículo oficial de todos os níveis de ensino médio. Para enfatizar, dar importância ao Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e a pergunta que fica aí para nós, em todo esse contexto, é por que a história da filosofia, considerada oficial, silencia o conhecimento produzido pelos povos orientais, latino-americanos, ameríndios, nesse caso africanos, porque aqui nesse PET está sendo tratado de filosofia tanto a oriental como agora a africana, mas no planejamento ainda de filosofia não consta essas filosofias. Então eu, como professor de filosofia há muitos anos, eu já inseri filosofia africana, mas em contextos de quando tive a oportunidade, ou porque adiantei a matéria, ou porque aproveitei certos trabalhos, que foram projetos que foram realizados na escola, mas no planejamento ainda não aparece ou está aos poucos sendo inserido de forma muito tímida. Então, principalmente nós, como brasileiros, que temos aí uma influência muito grande na nossa história dos povos, tanto indígenas como africanos, a gente teria que ter essa importância. Hoje eu destaco
esses três elementos aí que contribuem de forma negativa, a chamada pós-verdade, acreditar naquilo que me convém, sem antes verificar. O conservadorismo, que eu coloco até entre aspas, porque conserva-se, muitos grupos na sociedade conserva certas ideologias que são anacrônicas, não tem sentido mais nenhum na nossa época. E a falta de educação, formação. Muitos ainda criticam a cultura negra, a cultura africana e os indígenas por pouco conhecer. Defendem certos padrões de pensamento, mas por pouco conhecer mesmo, na verdade. A certidão de nascimento da filosofia, a gente sabe com certeza que existe aí na história sempre a referência da cultura grega, mas a gente sabe pela história também que o ser humano sempre esteve em toda parte e nesse sentido ele é plural, universal, então não é só na cultura grega, toda a forma de filosofar foi apresentada em diversas culturas, diversa época, no sentido mais racional, sistemático, conforme nós temos a cultura grega, ela é importante. Mas isso, como o próprio símbolo da filosofia, que é a coruja, de olhar vários pontos de vista, não nos deixa impedidos de olhar também outros povos. Uma das características essenciais da filosofia é o questionamento daquilo que se apresenta como um ponto de vista naturalizado. Então, toda vez que se naturaliza sempre beber da mesma fonte, nada como um bom cético, uma pessoa, um bom filósofo, para ampliar os horizontes. E já é consensual que há filósofos em toda parte do mundo. Mas por que estudamos quase que somente os filósofos do contexto europeu estadunidense? Muitas vezes a gente cita filósofos realmente alemães, franceses, e esquecemos que não. Nós temos também filósofos africanos, filósofos aqui brasileiros, e podemos ampliar. Isso tem que ser um esforço pessoal de todos nós. Né? O chamado racismo epistêmico, que é uma expressão que a gente tem que entender e no texto deixa muito claro, a expressão racismo epistêmico diz respeito ao preconceito, à discriminação étnica ou racial relacionada a culturas e povos que seriam, em tese, incapazes de pensar, de produzir conhecimento. Então, com certeza, ainda existe hoje, de forma camuflada, essa ideia de que não há racismo, e a gente sabe que tem toda uma cultura, tanto nas universidades, na pesquisa, na política, que há pouca presença de negros, de mulheres. Isso a gente não pode levar para o lado identitarista, e aqui eu destaco a questão da política de cotas. Muita gente discorda por não conhecer, e muita gente que defende por não conhecer. Porque essa ideia de que a cota aos negros seria uma dívida, isso daí é uma forma errada de olhar também. A cota ela tem uma questão de política pública muito importante, de ajudar a gente a ter essa convivência mesmo, para que o negro possa frequentar as universidades, ali a gente possa conviver entre brancos, negros, diferentes raças. Essa convivência é muito importante para que eles possam atingir determinados lugares na sociedade e não seja essa fragmentação da sociedade. O racismo ele é estrutural porque estrutura a política, a economia, os costumes, códigos morais, as relações de gêneros. Então essa estrutura de separar, criar padrões é muito complicado e a gente tem que quebrar. E são as políticas públicas que ajudam nesse sentido. Outra ideia interessante, dentro dessa perspectiva de eurocentrismo, de colonização, né? A colonização, a escravidão e todas as práticas de extermínio promovido pelos colonizadores europeus, especialmente contra os povos ameríndios e africanos,
sustentam a racista e artificial divisão entre aqueles que possuem a capacidade de pensar, de criar sistemas científicos, filosóficos, políticos e jurídicos. Então, essa ideia de que determinada cultura, determinado povo é melhor, quando você tem já esse parâmetro, isso é um perigo que acaba excluindo várias outras formas de pensar. Negar que houve ou mesmo que há filosofia na África, por exemplo, é negar a própria humanidade dos povos africanos. Então, quanto mais a gente valoriza um estilo, um pensamento, vai em contradição ao que é a filosofia, de ampliar o conhecimento, ampliar a forma de olhar, ampliar a vida, não deixar que naturalize certos padrões, certas coisas vão sendo acostumadas e elas ficam tão introjetadas, aí que está o papel da filosofia de nos ajudar a descobrir as raízes, né? Então essa semana ajudou a gente e ajuda a refletir o papel da filosofia africana, de pensar a sua importância. Como atividade, nós temos duas atividades. A segunda objetiva, sobre a lei de 2003, comentada no texto, e a primeira, com duas perguntas abertas sobre essa questão da importância do negro mesmo, da filosofia africana. Então, boa leitura, leem com muita atenção, aproveitem para bebermos em fontes diversas da nossa cultura universal. Um abraço e até a próxima aula. E na segunda parte agora vou mostrar para vocês uma questão de Aristóteles, da filosofia de Aristóteles, que caiu no Enem de 2020, no último Enem que nós tivemos. Olá, alunos. Para quem está se preparando para o Enem, tem essa perspectiva aí de poder projetar a vida, sonha em fazer uma faculdade, uma universidade e quer estar entrando nesse mundo do conhecimento, vamos rever uma questão de 2020, que esteve presente lá em 2020, em vários cadernos são mostrados diferentes. São a mesma os cadernos têm as mesmas questões, mas conforme o caderno ele varia de número, né? No caderno azul era a questão 77. O que diz essa questão? É a questão sobre Aristóteles, da filosofia de Aristóteles. É claro que tem que conhecer um pouco, tá atento aí às aulas de filosofia, perpassar a história da filosofia, mas essa daqui é muito interessante, que ela tem várias características próprias do Enem, de você observar mesmo situações que é de interpretação e de atenção dos alunos. Então eu vou, é uma questão pequena, então dá para a gente ler tranquilo aí e mostrando para vocês, professor, mas não vai repetir as questões, mas os assuntos repetem, os assuntos aparecem e a forma de interpretar, ela serve para muitas outras questões. Então vamos lá. Então nós temos aí um fragmento, sempre quando vocês verem essa palavra fragmento nas questões, é um pedaço dentro de uma obra do autor. E fiquem atentos ao nome da obra, porque já ajuda você a interpretar. Essa obra é da política, uma obra de Aristóteles, que fala sobre a política. Então, o que está dizendo aí? Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Então, para ele, toda cidade está considerada como uma comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. E aqui é importante a gente destacar que para Aristóteles, aí é bom a gente saber da filosofia dele, que todas as ações humanas, todas nossas ações, elas estão em vista do bem que é a felicidade. Então, tudo que nós fazemos, é claro que tem ações que são individuais, mas toda ação individual
lembrando que Aristóteles vai dizer que nós somos um animal políticos, né? Nós somos um animal político, que a gente está em constante relação um com os outros. Ninguém é tão individual que não precisa dos outros. Mesmo que você, vou morar lá na selva, não vou depender de ninguém. Então é muito difícil isso, você dizer que não depende, porque o próprio ar que você respira, ele pode até ser natural, mas se qualquer interferência do homem no clima, vai interferir na sua ação também. Então, nós temos que ter em vista aqui e perceber o enunciado, que eu sempre digo que o enunciado ele mostra, porque nas respostas posterior, elas dependem da sua observação do enunciado, do que está relacionando. O enunciado é o que norteia, é o que te mostra qual que é a resposta. O texto é sempre para ajudar. E tem vezes que tem respostas que talvez fiquem evidenciada uma resposta, mas quando você olha o enunciado, você tem que ver o que está sendo pedido. Então pode ter, e acontece muito, de respostas estarem ligadas ao texto, mas não é o que o enunciado pede. Como assim, professor? Olha, a questão é que o enunciado ele relaciona o texto, ele relaciona a filosofia, o pensamento daquele autor, sempre em vista de um conjunto maior. Então, esse daqui é um exemplo. Nós vamos ver para vocês perceberem que vão ter respostas que podem até dizer ao texto, mas não diretamente, mas alguns aspectos da filosofia desse filósofo. No caso aqui, o Aristóteles. Então, o enunciado é o seguinte: no fragmento, então no texto que nós lemos, esse pedaço, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, quais dois elementos que nós percebemos aí? Aqui nós temos ética e política, retórica e linguagem, metafísica e ontologia, democracia e sociedade, geração e corrupção. Então a gente viu no texto sobre as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhe parece um bem. Isso daí é agir de forma ética, né? Que é o cuidado com as ações, cuidado com o mundo, agir conforme princípios. E ao bem comum, que é essa relação, igual eu disse, aqui a obra diz respeito à política, então é a relação nossa uns com os outros. Então a gente percebe que está bem nítido aí. E aqui nós temos o finalzinho, que é eudaimonia, essa letra A. Então nós temos aí ética e política, que são os dois elementos essenciais para falar sobre a comunidade, mas com certeza que nós temos que perceber que teria que ter um conhecimento que significa eudaimonia, que é um termo próprio do Aristóteles. Então, nesse sentido, eudaimonia significa felicidade. Então, a ética e a política ela nos conduz à busca principal, que é da felicidade. Porque para Aristóteles, a ética estaria voltada para o bem individual e a política voltada para o bem comum. Ética e política estariam diretamente relacionadas e o homem seria capaz de alcançar seu fim último, que é a felicidade. Então, a partir dessa questão que vocês estão vendo aí, então nunca mais a gente esquece que eudaimonia felicidade, que é a busca de todas as nossas ações, sejam individuais ou do bem comum, são sempre em vista da busca da felicidade. Mas essa felicidade ela não é só individual, porque nós como seres políticos, para Aristóteles, constantemente a gente necessita também dessa relação política um com os outros. Né? E por que não é as outras? Então é bom a gente observar, porque tem igual a letra B e a letra D, elas estão bem próximas também da resposta. O que está no enunciado, que é importante perceber, esses dois elementos estão
estão ligados à discussão sobre a vida em comunidade. Então, quando a gente pega a retórica, que tem uma obra de Aristóteles também, que ele trata a retórica como busca da verdade, no sentido mais filosófico de busca, e não está muito relacionada à comunidade, essa discussão de relação da comunidade. Então a retórica e a linguagem, que elas estão mais nesse âmbito do discurso, é em vista da busca da verdade enquanto discurso, palavra. No caso da C, metafísica e ontologia, são discussões de elementos aí transcendentais, né, que vai além, e a comunidade é algo concreto, não é algo transcendental. É algo ali de busca realmente da prática de vida, das relações sociais constantes. A letra D, que ela também é próxima, democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais. Apesar que essa palavra sociedade é algo bem posterior. Aqui nós temos o discurso da comunidade. Mas o elemento que aparece é o fim último. Não é só uma questão de relação. O ser humano, na filosofia de Aristóteles, tudo que ele faz, todas as ações, sejam individuais, sejam comunitárias, elas têm como fim último a felicidade, que aparece na letra A aqui. Ó, conduz a eudaimonia. E não conduz somente a relação. Não é só relacionar por relacionar. Tem esse âmbito de busca da felicidade. E a E, que é a mais fora de contexto, né? Primeiro, quando você vê a corrupção. A corrupção é importante na discussão sobre a vida em comunidade. Para muitos hoje parece ser importante, mas nesse contexto da filosofia de Aristóteles, não. Corrupção. E a physis? Physis é um conceito também que está dentro de uma obra de Aristóteles, da física, mas que não tem nada em relação à comunidade, à vida de comunidade. Então é bom, essa questão aqui, ela é cheia de detalhes mesmo, que ela mostra que a gente tem que estar muito atento ao enunciado, o que ele está pedindo, porque poderia ser qualquer uma dessas outras. É claro que alguns conceitos era importante ter o conhecimento, né? Um estudante que nunca leu nada de Aristóteles vai lá e aparece eudaimonia, ele vai simplesmente, não sei o que é isso, apesar que em todo o texto e depois, principalmente no texto, a gente percebe que a relação dos dois elementos estão direcionados sobre ética e política. É claro que tem que ter essa leitura atenta. Mas é mais uma questão para a gente aprender, analisar, a estar atentos mesmo a esses detalhes que aparecem nas questões do Enem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.